Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 14. Nos dias seguintes não vi Mr. Rochester. Passava a manhã absorvido pelos seus negócios e as tardes recebendo visitas das pessoas mais importantes de Millcote, que por vezes ficavam para jantar. Quanto à entorse, não assumira tanta gravidade que não o deixasse sair a cavalo, talvez para retribuir essas visitas, pois regressava sempre à hora tardia. Durante esse tempo, raramente chamou-a dela e os nossos encontros foram ocasionais, na escada ou no corredor. Por vezes passava junto de mim, limitando-se a breve e frio cumprimento com a cabeça. Outras falava-me com amável sorriso. Estas alternativas de gênio deixavam-me indiferente, pois compreendia não ser eu a causa delas, mas outras razões a que eu seria completamente estranha. Um dia, que tinha visitas para jantar, mandou-me pedir a pasta dos desenhos, para os exibir aos amigos, sem dúvida. As visitas saíram cedo, e, como a tarde estivesse chuvosa, Mr. Rochester não as acompanhou a Millcote. Pouco tempo depois de todos partirem, tocou a campainha e mandou-me pedir para descer à sala com a dela. Penteei a pequenita, verifiquei se eu própria me encontrava em condições para me apresentar diante dele. Vestia-me sempre com simplicidade, e os cabelos enrolados em trança nunca estavam em desordem. E desci com a minha discípula, que se mostrava impaciente por saber se a tal caixinha já teria chegado. Mal entramos na sala, a pequenita viu em cima da mesa uma caixa de cartão e correu para ela, exclamando em francês: "A minha caixa! A minha caixa!" "Aí a tens. Leve-a e entretente a ver o que tem dentro. És uma autêntica parisiense", comentou em voz levemente sarcástica. "E, sobretudo, nada de exclamações. Muito caladinha, ouviste?" A garota já nem escutava as recomendações. Sentada no sofá, cortava o fio que prendia a tampa da caixa e, mal a ergueu, soltou um brado de alegria. "Que lindo!" "Aí está, Miss Eyre?" perguntou o dono da casa, voltando-se para a porta, junto da qual me conservava. "Aproxime-se e sente-se aqui", concluiu, indicando-me uma cadeira perto da dele. "Não gosto da tagarelice das crianças. Sou um velho solteirão e aborrecer-me-ia se me visse forçado a passar a noite sozinho com a Adela. Faça favor de não afastar a cadeira, deixe-se de cerimônias. Detesto-as, assim como as pessoas afetadas. A propósito, vou chamar Mrs. Fairfax. Ainda pertence à família e acho que os laços de sangue devem merecer-nos consideração." Mrs. Fairfax em breve apareceu com a sua eterna malha. "Boa noite", saudou o dono da casa. "Mandei-a chamar para me prestar um favor. Intimei a Adela a estar calada, mas como ela morre para mostrar os presentes que lhe trouxe, tenha a caridade de a atender. E agora, já que cumpri os meus deveres de tutor e de dono da casa, vamos conversar os dois. Avance um pouco a cadeira, por favor. Não gosto de falar com as pessoas sem as ver bem." Obedeci, embora tivesse preferido ficar na sombra, mas ele tinha um modo de dizer as coisas que não admitia réplica. Estávamos, como já disse, instalados na sala de jantar. O lustre aceso espalhava pelo aposento uma toalha de luz. No fogão ardia um belo lume, refletindo e acentuando o tom rubro dos cortinados. Tudo isto formava um conjunto suntuoso e confortável, contrastando com as fortes bátegas de chuva que açoitavam as vidraças. Mr. Rochester encontrava-se num dos seus melhores dias. Sorria, mostrava-se amável, conversava com simplicidade. Em resumo, tinha atitude muito diferente daquela que até ali lhe conhecera. Mesmo assim,
O seu aspecto conservava-se severo, apesar dos olhos, que eram belos e profundos, se adoçarem por vezes numa expressão mais branda. Parecia absorvido na contemplação das chamas que subiam alto, no fogão, e eu observava-o também, quando bruscamente levantou a cabeça e me perguntou: Está a examinar-me, Miss Eyre? Acha-me bonito? Se tivesse refletido, teria respondido por forma vaga e delicada, mas a pergunta foi tão brusca que, instintivamente, a resposta fugiu-me dos lábios, franca e sincera. Não, senhor. Que pessoa tão estranha, Miss é. Parece uma moça qualquer, simples, modesta, sempre de olhos baixos, salvo quando examina alguém como há pouco a mim. E quando lhe fazemos uma pergunta à qual não pode deixar de responder, essa resposta vem logo, concisa, se não indelicada, pelo menos brusca. Desculpe-me, devia ser menos franca e responder que se torna difícil avaliar assim, de repente, o físico de alguém ou que a beleza é coisa relativa. Nada disso, a beleza é coisa relativa. Vejam lá como, desejando suavizar a primeira punhalada, enterrou o punhal ainda mais fundo. Que defeitos me encontra? Vamos lá saber? Não sou um homem como outro qualquer? A minha testa desagrada-lhe? Insistiu, afastando os cabelos com a palma da mão e descobrindo a fronte ampla onde faltava, infelizmente, a bossa da benevolência. Terei cara de pateta, talvez? De forma alguma, mas permita-me que lhe pergunte se é filântropo. Outra alfinetada encoberta com a ingênua pergunta. Tudo isso pelo fato de eu ter declarado que não gostava de crianças? Não, não sou filântropo, mas tenho consciência. E punha em evidência as protuberâncias onde dizem estar localizadas essa faculdade. Houve tempo mesmo, continuou, quando tinha sua idade e me faltava experiência da vida, em que me compadecia por todas as misérias alheias. Mais tarde, as lições recebidas foram muito amargas, e hoje gabo-me de ser tão duro como uma bola de borracha. Infelizmente, ainda vulnerável em 2 ou 3 pontos mais fracos. Constituirá isso uma esperança? Esperança de quê? De que a borracha possa voltar a transformar-se em carne. Bebeu demais, pensei, não sabendo que resposta dar. Parece atrapalhada, Miss Eyre, comentou. De resto, como é mais bonita do que eu, esse ar fica-lhe bem e, enquanto baixa os olhos para as flores do tapete, deixa de me examinar. Pois fique sabendo, minha menina, que me sinto disposto a conversar esta noite. Levantou-se e foi encostar-se à pedra do fogão. E no fundo avermelhado das chamas, seu corpo atarracado, largo de ombros, avultava, talvez um pouco desproporcionado com a altura. Muitas pessoas o considerariam feio, mas havia no seu porte tanta altivez, à vontade na atitude, a mais absoluta indiferença pela opinião alheia sobre a sua própria pessoa, a consciência das suas qualidades como compensação para a falta dos atrativos físicos que, ao vê-lo, acabávamos por partilhar essa indiferença e confiávamos cegamente nessas qualidades. É verdade, repetiu. Sinto-me disposto a conversar e por isso a mandei chamar. O Pilot não constituía companhia suficiente para mim, porque não sabe falar, e tanto a Adela como Mrs. Fairfax, embora digam alguma coisa, estão muito longe de me satisfazer. Quanto a si, se quiser, tenho a certeza de que saberá corresponder ao que pretendo. Intrigou-me logo a primeira vez que a vi. Depois, os meus afazeres não permitiram que me ocupasse consigo, mas hoje tomei a resolução de esquecer preocupações e recordar aquilo ou quem me agrada. Agora, por exemplo,
Gostaria que me dissesse alguma coisa a seu respeito. Fale. Em vez de falar, sorri com um sorriso que não primava pela submissão. Que hei de dizer? O que quiser, escolha o assunto. Se pensa que vou dar-lhe um espetáculo, engana-se, disse comigo. E fiquei calada. Então, Miss Eyre, insistiu, curvando-se um pouco e mergulhando o olhar penetrante no meu, como se quisesse ler-me o pensamento. É obstinada ou ficou contrariada? Sim, deve ser isso. O meu pedido foi quase insolente. Perdoe-me e convença-se de que não pretendo tratá-la como inferior. Isto é, emendou, não invoco senão a superioridade que me conferem os 20 anos que nos separam e a minha experiência de vida. Essa superioridade é legítima. Je tiens, como diria a Adela. E por ela lhe peço que tenha a bondade de conversar comigo e distrair-me das ideias fixas que me irritam e me preocupam.